Olá, sejam bem-vindos ao curso de Geometria Analítica. Meu nome é Simone Ribeiro. Essa é a primeira aula do curso onde eu vou falar de conceitos básicos importantes que nós vamos usar ao longo de todo o curso. Apesar de serem conceitos bastante simples, alguns dos quais vocês já viram lá no ensino médio, no ensino fundamental, é necessário que você realmente relembre e veja as notações que eu vou usar aqui nesse curso. Então, eu peço a atenção de vocês, eu vou fazer a aula bem devagar, bem passo a passo, para vocês entenderem, e no Google Classroom vocês terão a versão escrita dessa aula, tá? Então, todas as aulas, só recordando, estão lá no Google Classroom de vocês, e eu não vou mais falar isso nos próximos vídeos, ok? Então, vamos lá. Vamos começar com o conceito de segmento de reta. Então, aqui vocês têm aqui uma reta, essa reta L, aqui em cinza. E aí, eu vou escolher sobre esta reta dois pontos, A e B. Então, a porção da reta compreendida entre esses dois pontos, como vocês estão vendo aqui em lilás, é que nós chamamos de segmento de reta. Inclusive, a palavra segmento, ela significa realmente pedaço. Então, o segmento de reta é um pedaço da reta, que no caso aqui é compreendida entre os pontos A e B. A notação que nós vamos usar é AB com essa reta aqui horizontal sobre as letras AB. Então, essa é a notação do segmento de reta entre os pontos AB. Ok? Então, esses dois pontos AB, eles são chamados de extremos do segmento AB, tá? A seguir, nós vamos ver o conceito de reta orientado, bem simples. Nós temos aqui novamente a reta L, e aí sobre esta reta L, nós vamos fixar um sentido de percurso, que eu estou aqui indicando com esta setinha aqui. Então, quando nós fixamos esse sentido de percurso, esse sentido é considerado positivo, e se eu andar sobre esta reta no sentido contrário, eu vou considerar esse sentido negativo, tá? E esse sentido de percurso fixado a gente chama de orientação, tá? Conceitos básicos. Uma reta orientada é também chamada de eixo, tá? Então, quando a gente se lembrar lá do plano cartesiano que eu vou falar a seguir, que eu falar de eixo, nada mais é do que uma reta orientada, tá? Agora, vamos ver comprimento de um segmento de reta. Então, novamente, eu tenho aqui a minha reta L e o segmento de reta AB, como nós vemos ainda agora na definição. E aí, eu quero calcular o comprimento desse segmento de reta AB, comprimento desse pedaço aqui em lilás. E aí, o que significa calcular esse comprimento? Significa calcular a distância do ponto A até o ponto B. E aí, denotamos por módulo do segmento de reta AB, tá? E aí você pergunta, mas como é que nós vamos calcular essa distância entre os dois pontos? Nós vamos ver mais para frente, tá? Então, continuando agora, nós vamos ver sistemas de coordenadas retangulares no plano. Tudo isso vocês já têm conhecimento lá do ensino médio, ensino fundamental, mas nós estamos aqui fazendo uma revisão e já colocando o linguajar que nós vamos usar aqui no curso de Geometria Analítica. Então, eu vou começar desenhando os dois eixos, lembrando que eixo é uma reta orientada. Então, o eixo OX e o eixo OY, e eles fazem um ângulo reto entre eles, porque nós estamos falando de sistemas de coordenadas retangulares. Esses dois eixos, eles se cruzam num ponto O, que eu escrevi aqui, que é a origem do meu sistema de coordenadas, tá?
Esses dois eixos, eles também definem ou determinam um plano que eu estou chamando de alfa. Esse plano nós vamos chamar também de plano cartesiano, tá? Então, vamos lá. Orientação positiva. Como é que a orientação positiva é definida pelo sentido de percurso que eu defini no eixo OX. A orientação positiva é da esquerda para a direita. Esse eixo OX, ele também é chamado de eixo das abscissas, tá? No caso do eixo Y, o sentido de percurso é de baixo para cima, tá? O sentido de percurso positivo. E ele é chamado de eixo das ordenadas, tá? E aí o problema é, dado um ponto aqui do meu plano cartesiano, do meu plano alfa, eu quero determinar as suas coordenadas nesse sistema de coordenadas, tá? E aí, como é que eu vou fazer isso? Vamos fazer bem passo a passo, tá? Então, primeiro, nós vamos desenhar uma reta x' paralela ao eixo OX, cruzando aqui o eixo Y, tá? Depois, nós desenhamos uma reta Y', passando pelo ponto P, cruzando o eixo OX e paralela ao eixo Y, tá? Aí, anotamos o ponto P1, que essa reta Y', tá? Cruza com o eixo OX. Então, a interseção dessa reta Y' com o eixo OX, a gente chama de ponto P1, tá? E aí, eu calculo a distância dessa origem até o ponto P1 e chamo isso de XP. A mesma coisa agora eu vou fazer para o eixo OY. Eu vou anotar a interseção de x' com o eixo OY. E essa interseção eu estou sinalizando aqui pelo ponto P2. E aí eu calculo a distância da origem até P2 e chamo de YP, tá? Então, o que nós dizemos? Que as coordenadas de P são os números XP, YP, que nós temos aqui, que é escrito como par-ordenado XP, YP. Então, essas são as coordenadas do meu ponto P. P é dado pelas coordenadas XP e YP. Vamos ver um exemplo? Então, localize os pontos A21, B32, C1-2 e D33 no sistema de coordenadas. Eu vou fazer passo a passo o primeiro, que é o ponto A, e depois vocês podem fazer o B, C e o D, que vocês já devem saber isso de cor e salteado lá do ensino médio e ensino fundamental. Então, nós começamos o ponto A21, repare que o 2 está no eixo X, no eixo das abscissas, nós desenhamos aqui o 2, e o 1 está no eixo das ordenadas, e, portanto, nós desenhamos aqui o 1, tentando manter a mesma unidade de medida que nós escolhemos aqui no plano cartesiano. Bom, aí o que nós fazemos? Nós desenhamos uma reta perpendicular passando por 2, paralela aqui ao eixo OY, e fazemos a mesma coisa, desenhamos uma reta horizontal passando por 1, paralela aqui ao eixo X, tá? Onde essas duas retas desenhadas se cruzam é o meu ponto A. Repara que aqui, nessa construção para determinar o ponto A, nós fizemos o processo inverso ao que eu mostrei ainda há pouco, que eu saí do ponto A e determinei
as coordenadas. Agora eu tinha as coordenadas e queria determinar o ponto A. Reparem só. Bom, depois vocês têm os outros pontos, B, C e D, vocês podem fazer em casa e verificar aqui a solução. Bom, e aí tem o seguinte teorema, que foi a observação que eu acabei de fazer no exercício, que é o seguinte: existe uma correspondência biunívoca entre os conjuntos dos pontos P do plano cartesiano e o conjunto dos pares ordenados XP e YP de números reais. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tenho, deixa eu escrever aqui, que se eu tenho um ponto, se eu tenho um ponto P do plano cartesiano, eu consigo achar as coordenadas desse ponto no meu sistema de coordenadas, que foi o que nós vimos na construção passo a passo. E também, por outro lado, se eu tenho as coordenadas, que foi o exercício que nós vimos, eu consigo determinar o meu ponto do plano. Então, por isso existe essa correspondência biunívoca, tá? Então, a todo ponto P corresponde de forma biunívoca um par ordenado XP, YP, tá? Bom, então, vamos continuar. A demonstração desse resultado tá no material de aula que vocês têm lá no Google Classroom. Ok, então vamos voltar ao nosso plano cartesiano, tá? E vamos agora analisar os diversos pedaços desse plano cartesiano. Então, nós temos aqui o eixo OX, o eixo OY e o meu O, que é a origem do sistema de coordenadas. E aí nós temos, facilmente aqui dá para ver que nós temos 4 regiões distintas, que eu estou chamando aqui de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Vamos analisar cada um desses pedaços. O primeiro quadrante, vocês estão vendo que essa parte aqui é do x positivo e essa parte aqui é do y positivo. Reparem que se eu estou acima do eixo x, então o y é positivo. Se eu estou abaixo do eixo x, o y é negativo. Se eu estou à direita do eixo y, o x é positivo. Se eu estou à esquerda do eixo y, o x é negativo, tá? Então, é sempre obedecendo esses critérios. No segundo quadrante, eu tenho x é negativo, estou nessa região, e o y é positivo, tá? Então, eu tenho esse pedaço aqui, esse quadrante aqui. No terceiro quadrante, o x é negativo e o y também é negativo. E no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo, ok? Bom, mas existem mais 2 pedaços aqui do meu sistema de coordenadas, no meu plano cartesiano, que é o eixo OX, o ponto pode estar exatamente aqui em cima, ou pode estar exatamente em cima do eixo OY, ou pode ser o ponto O, tá? A origem dos sistemas. Então, é isso que aqui está falando. Se o ponto P não pertence a nenhum dos quadrantes, então ele pode pertencer ao eixo X, pode pertencer ao eixo Y, ou pode pertencer à interseção dos dois eixos, que é a origem do sistema de coordenadas, tá? Bom, vamos analisar. Se o ponto P pertence aqui ao eixo X, como é que é a cara dele? Se eu estou aqui em cima do eixo X, a minha ordenada é sempre 0. Eu estou exatamente em cima do eixo X, então a ordenada é 0. Então, os pontos do eixo X são os pontos A,0, as coordenadas são A,0,
onde A é um real qualquer. Então, relembrando, o A é a abscissa e o 0 é a ordenada. Da mesma forma, se eu estou em cima do eixo Y, aqui, então a abscissa é 0, tá? Então, isto é, o OY, o eixo OY, é o conjunto dos pontos 0,B, 0 é a abscissa, B é a ordenada, onde B é um real qualquer, tá? E com isso nós, então, definimos todas as partes aqui do meu plano cartesiano, tá? Bom, vamos fazer agora um exercício. Determine o conjunto de todos os pontos pertencentes à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, relembrando, deixa eu voltar aqui, os quadrantes ímpares é primeiro e terceiro. Então, reparem que os meus eixos, eles fazem um ângulo reto. Então, a bissetriz, ele tem que cortar esse ângulo reto ao meio, tá? Então, como é que vai ficar a minha figura? Eu tenho aqui o meu plano cartesiano, aqui o primeiro quadrante, aqui o terceiro quadrante. E essa reta que vocês estão vendo aqui, que é a reta y igual a x, ela faz um ângulo de 45 graus, ou seja, ela dividiu o meu ângulo de 90 graus ao meio, em dois ângulos iguais, 45 graus, tá? E aí, qual é a característica aqui dessa minha reta? Os pontos dessa reta, eles são tais que, se eu pegar aqui um ponto P, que eu sinalizei por XP, YP, qualquer ponto aqui dessa reta, ele vai ter abscissa igual à ordenada, porque eu estou em cima da reta Y igual a X. Então, se minha abscissa é XP, essa minha ordenada YP vai ter que ser igual a XP. Então, vamos escrever isso. Se P pertence à reta Y igual a X, então XP tem que ser igual a YP, tá? Então, qual é o conjunto de todos os pontos dessa minha bissetriz? É o conjunto dos pontos XP, XP, porque a abscissa tem que ser igual à ordenada. Para todo XP pertencente aos reais, tá? Então, todos os pontos dessa reta aqui tem a forma XP, XP, tá? Bom, aí o próximo exercício é muito similar. Ele pede para determinar o conjunto de todos os pontos pertencentes à bissetriz dos quadrantes pares. Agora são os quadrantes 2, vamos botar aqui, esse quadrante, o segundo, e o quarto quadrante, tá? Aí, esse exercício eu vou deixar para vocês consultarem o material de aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente conversa na hora da aula no Google Classroom. Esta aula termina aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!